Olá, Pedro. Olá, Mia. Está tudo bem? Mais ou menos. Então, o que tens? Estava aqui a pensar que decidimos sentar-nos no lado contrário. Sim. Estamos em lados, para quem nos vê em vídeo, estamos no lado oposto ao habitual. É? Talvez. Sim, e eu estava-me a lembrar que há umas semanas ou há um mês ou qualquer coisa, tu disseste que querias mudar o lado da cama. Sim. Trocaste para o meu lado e eu troquei para o teu. Exato. Sim, e depois ao fim, não sei, de 2 noites pediste para trocar outra vez. Yeah. Eu estava curioso sobre quantos dias tu aguentavas com essa nova rotina. Sim. Sim. Verdade. Por acaso é uma das coisas que as pessoas dizem que mais dificuldade têm em mudar, não é? O lado da cama. Quando partilham a cama com alguém durante muito tempo. Yeah. Eu li alguras que as mulheres tendem a dormir do lado direito e os homens do lado esquerdo. É o nosso caso. Pensei que isso tinha mais a ver com o lado que está mais próximo da porta. Foi isso que eu li. É? É. No nosso caso está certo. Sim. Yeah. É. Pois. Sabes porque é que eu queria trocar? Não. Porque quando uma criança entra aqui, vai logo para o meu lado. Eu queria ver o que acontecia Se trocássemos. Só que naquelas noites nenhuma criança entrou. Estás a ver? Então se calhar esse é o Mas segredo. eu não dormi bem. Esse se calhar é o segredo. Olha, Bom. ao longo dos últimos dias nós temos estado a conversar muito no grupo do Telegram. Yeah? Sim, por isso acho que podemos começar este episódio por convidar toda a gente que ainda não o fez, Que ainda não descobriu. assim, a juntar-se ao nosso grupo do Telegram, onde nós temos interações diárias, fazemos perguntas, começamos também a fazer algumas perguntas daquelas de escolha múltipla, para fazermos uma espécie de sondagens que estão a ser extremamente interessantes, e também temos, eu partilhei lá, entre outras coisas, por exemplo, as 10 lives que andei a fazer durante os últimos dias. Todas lá. Todas lá, portanto, quem não assistiu ou não assistiu a todas, se entrar no grupo do Telegram, consegue encontrar 10 lives de mais ou menos 20 minutos cada uma, portanto tem ali mais de 3 horas de conteúdos de desenvolvimento pessoal. E é só juntar-se, é gratuito, é só baixar a aplicação do Telegram, para quem não a tem. O Telegram é uma aplicação de mensagens, tipo WhatsApp ou Messenger, ou procurar pelo podcast IVM, ou então mandar uma mensagem a um de nós a pedir o link, ou clicar no link que Está nas notas. está nas notas, que tem estado a acompanhar as notas dos últimos episódios e que também vai acompanhar este. Exato. A última vez que eu olhei já estavam cerca de 1500 pessoas já no grupo, e eu acho que ao fazermos crescer o grupo, acho que conseguimos criar aqui uma comunidade mesmo muito interessante, de pessoas que todos os dias estão a refletir sobre questões de desenvolvimento pessoal. Sim, porque é mesmo esse do propósito, é um prolongamento aqui no fundo do podcast. Sim, e também nos tem dado a hipótese ou dá a hipótese a quem lá está também de partilhar opinião sobre os episódios do podcast, não é? Fazer perguntas, não só a nós como às outras pessoas, que eu acho que isso é uma das facetas mais interessantes de uma comunidade como esta. É, ok, a possibilidade de interagir connosco se nos quiserem fazer perguntas, e isso, claro, também é interessante, mas acho que é sobretudo encontrar A sua comunidade. como os americanos gostam de dizer, like-minded people. Yeah, Não é? your tribe. Não é? Pessoas que também andam com o mesmo tipo de pensamentos ou andam no mesmo tipo de descobertas, e isso é mesmo muito bom. Yeah, e acho que é... Portanto, juntem-se a nós. Exato. É estou a gostar. Sim. Estou a gostar. Olha, tu tens andado a fazer imensas lives no Certo. Instagram, não é? Estavas a Certo. falar das lives, as últimas 10 lives, as 10 e 10, estão todas no Telegram. no Telegram. Portanto, mesmo entrando no canal agora, as pessoas podem ver isso para trás. Isso é uma das vantagens ali no Telegram. E depois, no total, fizeste quantas? 31? Sim, eu tinha feito 21 dias seguidos, e depois Mais 10. fiz um interregno, e depois fiz mais 10. Sim. Exato. Pronto. Então, tenho-te visto assim muito entusiasmado com isto que estás a desenvolver, porque não é... Começou um bocadinho à toa, mas já não é nada à toa. À toa? Não. À toa é assim uma palavra que tem sido utilizada muito cancada, não é? Dos miúdos. Mas tu
Estou a dizer à toa, mas no sentido de que foi dinâmico, assim, o começo disto foi muito espontâneo da tua parte. Sim. Não foi nada assim estratégico e ponderado. Sim. Mas... não fez parte de, como é que se diz? Não fez parte de um funil de vendas. Exato. Não fez parte de nenhum plano de marketing, estratégia de marketing. Alminha, posso desabafar? Sim. O podcast É também nosso. é nosso, eu posso desabafar. Pá, estou mesmo farto disso, sabes? De funis de marketing e de coisas. Estou farto de ver coisas que estão linkadas a outras coisas, sabes? Porque quando nós olhamos para trás, claro que tudo está linkado com tudo, não é? E muitas vezes tu descobres que, olha, agora estás a fazer isto porque antes tinhas feito outra coisa. Só que esta obsessão por só vale a pena eu fazer uma coisa se ela estiver já ligada à outra e que depois vou fazer isto e depois vou vender não sei o quê e depois vou lançar o curso. Claro que as coisas, elas organicamente, naturalmente, elas vão acabar todas por se encaixar na direção que tiverem que se encaixar. Só que o estar continuamente a fazer isto ou ver continuamente isto, a mim deixa-me cansado, sabes? E eu acho que começas a questionar a intenção das coisas. Sim, e tenho tido muitas pessoas que seguem o nosso trabalho e que algumas dessas pessoas eu posso chamar de amigos porque já há muito tempo que trocamos mensagens e conversamos sobre temas de desenvolvimento pessoal. E algumas pessoas têm começado a utilizar palavras como saturação, que é sentir que este meio do desenvolvimento pessoal, pelo menos para quem está dentro dele, porque é bom sempre lembrar que o desenvolvimento pessoal continua a ser nicho. Não é que dos 10 milhões ou 11 milhões de habitantes em Portugal, 7 ou 8 milhões estão interessados em desenvolvimento pessoal, não é? Continua a ser uma pequena percentagem. Exato. Mas essa pequena percentagem depois fica demasiado exposta a conteúdos, e entras nas redes sociais, levas com muitos anúncios, não é? De pessoas que estão a seguir aquela fórmula, não é? Estão-te a convidar para uma masterclass, para depois ficar com o teu e-mail, para depois te mandar 10 e-mails a vender-te não sei o quê. E há pessoas que começam a ficar cansadas, sendo que no meio disso tudo há conteúdos fantásticos e transformadores e há conteúdos muito fraquinhos. E causa-se uma grande confusão, não é? E eu também fico um bocadinho cansado disso, não é? Certo. Pronto, já desabafei. A ficar fora. Já me sinto muito melhor. O desabafo foi uma neuroestratégia? O desabafo é uma neuroestratégia. Claro, o desabafo é uma... Queres que eu fale de neuroestratégia? Não, mas era sobre isso que eu queria falar, não é? Porque o que tu tens estado aqui, tu já falas, eu conheço-te há muitos anos, não é? Mas será que eu posso dizer que os últimos 10, 12 anos que andas a falar em neuroestratégias? Sim, eu lidei a primeira vez com esta ideia de neuroestratégia ou neuroestratégias em 2007, que foi... Então são 12, então disse bem. Sim, 2020, já há quase 13. Sim. 13, desculpa. Sim, foi em 2007 que foi quando eu fui fazer o meu curso de practitioner em programação neurolinguística e eu estudei com um instrutor que gostava bastante de veicular esta ideia de neuroestratégia. E eu, portanto, ando com esse termo assim na cabeça. Há muito tempo, não é? Desde essa altura. E acho que ele me tem ajudado, às vezes, a perceber o que é que está para além da programação neurolinguística. Outras coisas que, para mim, eu muito facilmente consigo encaixar e ligar com a programação neurolinguística, mas que não são programação neurolinguística. E parece, de facto, que há um chapéuzinho maior, a que nós muitas vezes chamamos de desenvolvimento pessoal. Mas onde eu acho que utilizar este termo, neuroestratégia, pode ser particularmente adequado, sobretudo a partir do momento em que entendermos o que é que eu quero dizer por neuroestratégia. Exato. Mas, ou seja, estas 31 lives que tu fizeste acabaram por ser, agora estas últimas, assim, muito propositadamente, estratégias, lives sobre neuroestratégias. Sim, mas de certa forma todo o trabalho que nós fazemos aqui no podcast também é sobre neuroestratégia. Deixa-me só, para quem nos está a ouvir, perceber melhor o que é que eu quero dizer com isto. Parecia que eu te estava a fazer uma entrevista, já vinha essa pergunta. Sendo que eu também tenho coisas a dizer sobre isto. Sim. Porque
A ideia da neuroestratégia é que quando tu tens um objetivo para alcançar, um resultado para produzir, tu, de alguma forma, tu reorganizas os teus recursos mentais, emocionais, físicos, tu reorganizas a tua neurologia, portanto, acedes a uma determinada estratégia de utilização da tua neurologia para produzir um determinado resultado. Isto, na esmagadora maioria dos casos, é totalmente inconsciente. Não é? Portanto, quando tu me perguntas, o desabafo é uma neuroestratégia? Qual a razão pela qual eu desabafei? Há aqui um resultado qualquer que eu quero produzir. Neste caso, por exemplo, quero diminuir a tensão mental que estou a sentir em relação a um determinado assunto. E tenho uma estratégia. A estratégia é falar sobre o assunto, vai fazer com que a tensão diminua. É essa a ideia por trás do desabafo. E posso fazer isso de uma forma consciente ou não? Sim, pode ser consciente ou não. Neste caso, eu estava consciente de que o desabafo me iria permitir... E até sim, exato. Tu sabes que há situações em que desabafar te ajuda. Certo. Mas nós podemos recorrer exatamente à mesma estratégia do desabafo, mas de uma forma muito inconsciente. Exato. Às vezes até outra pessoa que nos diz assim, ok, pronto, já percebi, estás a desabafar. E a pessoa até para e diz, estou a desabafar, pois, não sei, simplesmente aconteceu. A esmagadora maioria das neuroestratégias que nós utilizamos são totalmente inconscientes, não é? Sei lá, de repente dou por mim a gritar com o meu filho, ou dou por mim a bater com uma porta, ou dou por mim a ruminar ou ver uma notícia qualquer na televisão. Tudo isso são neuroestratégias, que é eu estou a utilizar os meus recursos internos para produzir um determinado resultado. E esse resultado, é um dos princípios da neuroestratégia, é sempre bom para mim. E ele traz-me algum benefício, mesmo que inconsciente. Caso contrário, eu não ia atrás desse resultado, não é? Uma das ideias base da neuroestratégia é que nós somos seres altamente eficientes e que estamos continuamente a procurar reorganizar os nossos recursos para gerar bons resultados para nós. Só que nisto é muito inconsciente e muitas vezes recorrendo a velhas programações, a coisas que ou resultaram no passado mas já não resultam agora, ou resultam mas à custa de produzir também outros resultados não sustentáveis, marginais que não são sustentáveis ou que são bons para nós, mas não são bons para os outros. Não é? Aí é que entra o estudo mais deliberado da neuroestratégia, que é como é que eu posso utilizar a minha mente e como é que eu posso utilizar o meu corpo, como é que eu posso até utilizar às vezes a produção deliberada de certos estados emocionais para gerar resultados que são positivos, são possibilitadores, são inspiradores, são sustentáveis. É como é que eu posso fazer isso? E esse é o autoestudo daquilo a que eu chamo de neuroestratégia. Yeah. E onde lá dentro, de facto, podes meter muitas das técnicas da programação neurolinguística, podes meter claramente as técnicas da hipnose, que são todas elas desenhadas para produzir uma reorganização interna que gera um determinado resultado, mas podes meter as práticas do mindfulness, a parentalidade consciente é de facto um conjunto alargado de neuroestratégias. É isso que eu tenho andado a pensar estes dias, que realmente a parentalidade consciente é mesmo são neuroestratégias conscientes, no fundo, da parentalidade. Certo. Agora, para algumas pessoas o termo pode parecer assim muito complexo, não é? Uma neuroestratégia. Mas eu tenho utilizado estas lives também para dar uma série de exemplos de coisas extremamente simples que nós podemos fazer com o nosso sistema. Sei lá, numa das primeiras lives que eu fiz, partilhei a célebre estratégia de se o teu discurso interno está muito acelerado e tu sentes, eu tenho que parar, mas estás a ter dificuldade em fazê-lo, uma velha estratégia, uma neuroestratégia, é tu colocares a tua atenção na tua língua e fazeres aquilo que tiveres que fazer para relaxar completamente a língua no fundo da tua boca. Que, aliás, é uma coisa que quem nos está a ouvir pode fazer agora, pode fazer agora, mesmo quando nos está a ouvir, ou então fazer uma pausa e experimentar esta técnica. É uma técnica extremamente eficiente, muito simples, e que ela... Porquê que eu chamei isto uma neuroestratégia? Porque tu estás a reorganizar alguma coisa no teu sistema, neste caso estás a reorganizar o teu foco e estás a reorganizar o grau de relaxamento de uma parte específica do teu corpo, que é a língua. Sim. Com um propósito. Estás a utilizar esta estratégia com um propósito. Neste caso é relaxar
o teu discurso interno e às vezes até durante alguns segundos parar ou eliminar o É uma discurso. ótima estratégia da autorregulação. É uma Não, estratégia. imagina, é uma ótima estratégia. Por acaso nunca disse a ninguém para fazer isso, mas eu tenho aquela a nova série de pausas com a Mia, que eu partilho no Instagram e também no Facebook, são as estratégias da autorregulação. Essa não está lá, mas é uma excelente estratégia para nós utilizarmos, por exemplo, no momento de grande... Estamos perante um potencial grande conflito com o nosso filho. Se nós soubermos que a principal ferramenta de parentalidade que eu tenho é o meu estado emocional, é de eu estar autorregulada, essa estratégia é excelente porque é mesmo muito rápida. Não é? E nem preciso de um cantinho só para mim, posso fazer isso aqui e agora, a qualquer momento, de pé, sentada, a correr, quase não a correr, não. As práticas que tu apresentas nessa série de vídeos de pausas com a Mia, elas no fundo são neuroestratégias. São todas neuroestratégias. São todas neuroestratégias. Portanto, nós podemos meter dentro deste chapéuzinho da neuroestratégia, podemos meter muitas coisas, inclusivamente práticas puramente físicas. Por exemplo, uma das minhas grandes neuroestratégias é o ir correr durante muitos quilómetros. Porque eu sei que se eu... uma coisa é ir correr 2 ou 3 quilómetros, outra coisa é correr 10 ou 15. Porque a partir do momento em que começamos a correr mais quilómetros, há uma série de alterações da nossa bioquímica. Não é? E isso, se eu fizer isso de forma deliberada, não é? Eu sei que isso vai produzir uma série de resultados para mim. Portanto, nesse sentido também é uma neuroestratégia. Nós podemos chamar a quase tudo neuroestratégia. Como é que nós podemos afunilar um bocadinho mais... Afunilar um bocadinho mais o conceito. É que nós aqui estamos em busca de estratégias para utilizar de forma consciente e deliberada, não é? Que é para ganharmos aqui um bocadinho mais de escolha em relação às neuroestratégias que cada um está a utilizar. E eu estou particularmente interessado, claro, na parte conceptual, de tu às vezes se eu relaxar a língua, o meu discurso interno diminui. Porquê é que isso acontece? Bom, e podemos estar aqui muito tempo, aliás. A falar sobre isso. Nós podíamos estar uma semana inteira a discutir tecnicamente o que é que acontece no sistema humano que permite, através do relaxamento da língua, produzir um relaxamento do discurso interno, ou podemos simplesmente fazer uma prática, incorporar essa estratégia no nosso, e viver os na resultados. nossa caixa de ferramentas e dizer, ok, ótimo, olha, a partir de agora, quando eu precisar, faço isto. E faço uma experiência, até posso dizer, olha, esta experiência, não sei, se calhar eu sou diferente. Quando relaxo a língua, para mim não acontece nada. Ok, sim. Qual é a próxima? E eu estou, sobretudo, muito interessado nisto, porque eu observo isto, acho que aqui também é uma boa porta de entrada para as tuas opiniões sobre este assunto, que é, eu noto que nós às vezes nos ligamos demasiado àquilo que é abstrato e dizemos coisas do género, eu quero muito melhorar a relação com o meu filho. Mas o que é que isso quer dizer na prática? Porque vou usar uma das minhas famosas mega generalizações. Toda a mudança está no detalhe. Né? Toda a mudança está no detalhe. Ou seja, a mudança acontece quando eu passo de uma neuroestratégia para outra. Quando eu, de facto, reorganizo os meus recursos e começo a fazer uma coisa diferente. E nós, às vezes, ficamos tão presos à abstração. Quero melhorar a relação com o meu filho. Ok, mas o que especificamente queres melhorar? Não é? Qual especificamente é o teu objetivo? Porque quando nós começamos a afunilar, depois chegamos a um ponto em que dizemos assim, ok, então está aqui uma estratégia que eu posso utilizar em vez das estratégias anteriores. Sim. E aqui estás a dizer uma coisa que eu acho que é mesmo muito importante, que nós já, conhecendo ou não este conceito, já estamos a utilizar neuroestratégias. Sim. Todos nós e utilizamos desde muito pequeninos. Sim. Não é? Portanto, são, no fundo, estratégias para nós vivermos aqui nesta vida e lidarmos com esta vida. E muitas vezes o que é que eu tenho pensado em relação a este conceito na adaptação da parentalidade é precisamente ajudar as pessoas a encontrarem essa especificidade e perceberem o que é que está a passar. Por exemplo, no exemplo que utilizei há bocado de estou perante um grande conflito com o meu filho. E a neuroestratégia mais comum que eu costumo, que eu acabo por utilizar é o grito
e a estratégia a seguir talvez seja o castigo, e eu digo que ele quer ir para o quarto, pensar no que fez, e essa é a minha estratégia. Essa neuroestratégia não está ligada àquela intenção que eu, no fundo, tenho em relação ao meu filho, que é ter uma boa relação com ele, uma boa relação onde haja empatia, espaço para emoção, onde haja respeito um pelo outro. Bem, se eu isolar isso, ok, estas são as estratégias que eu estou a utilizar, e começo a pensar, ok, mas quais são as neuroestratégias que eu posso utilizar para alinhar-me com os meus objetivos, as coisas tornam-se assim ganham mais clareza e mais... tenho mais facilidade em pensar em alternativas. Não é? Por exemplo, pode ser, ok, naquele momento em que está tudo a borbulhar, eu posso relaxar a língua para me autorregular e conseguir manter um diálogo calmo, mostrar os meus limites e assegurar também que o meu filho não se desregule, que ele se possa corregular comigo e que ambos possamos ter um estado emocional calmo e tranquilo, que é muito mais potencializador. Isso é um exemplo disto em ação na parentalidade, não é? Sim, sendo que nós aqui, quando estamos a isto, para quem nos está a ouvir e se lembra do nosso kit mental e emocional, não é? Fez esse curso online, nós falamos logo, a primeira ferramenta que nós metemos dentro do kit é o modelo de coaching 1.0, né? Que assenta naquelas 3 perguntas: onde é que eu estou, onde é que eu quero estar e como é que se faz para chegar lá. Como é que se faz para chegar lá é a tal da neuroestratégia. Exato. Só que, tal como no modelo de coaching, a neuroestratégia ela vai ser avaliada em função da sua capacidade de me permitir passar de onde eu estou para onde eu quero estar. E, portanto, ela também é um convite a eu conseguir isolar e determinar muito bem onde é que eu quero estar, né? E pensar nas consequências desse sítio onde eu quero estar. Por exemplo, se eu agora, imagina que quando eu me estou a preparar para falar em público, fico muito, muito nervoso. E o meu discurso interno dispara e começa a ter todo o tipo de fantasias catastróficas, isto vai correr mal e toda a gente vai detestar, é horrível, não sei o quê. E então eu digo, já sei, vou usar a tal da neuroestratégia de relaxar a língua. Só que há uma consequência, que é quando eu relaxo a língua eu não consigo falar ao mesmo tempo, porque eu para falar tenho que utilizar a língua, não é? Então é também perceber... Posso utilizar antes de começar a falar? Posso antes, não durante. Não. Então, acho que o trabalho da neuroestratégia também é colocar-te em contacto com um conjunto alargado de estratégias para que tu depois tenhas uma maior escolha e possas entender melhor a adequação da estratégia a uma situação em particular. Claro. Para tornar... Eu falo muitas vezes da ideia do espaço entre emoção e reação, ou entre estímulo e resposta, entre o gatilho e aquilo que acabamos por fazer, não é? E a neuroestratégia consciente acontece nesse espaço. Certo. Não é? Ela acontece nesse espaço. Sim, sendo que antes, quando era inconsciente, não é? Por exemplo, tens um gatilho e o gatilho dispara uma determinada resposta. Isso já é uma neuroestratégia, Só não é? que não é consciente, foi por isso que eu utilizei a neuroestratégia. Não é consciente, ou então tu podes estar consciente dela, mas não conseguis fazer diferente, porque ela e se está eu tão quero condicionada. mudar as minhas neuroestratégias, aquelas que não funcionam, então preciso desse espaço. Certo. Claro, depois nós temos assim aqui uma espécie de uma gradação de neuroestratégias, porque temos estratégias que são muito simples e que toda a gente consegue utilizar, e depois temos algumas que são um bocadinho mais complexas, como por exemplo aquelas que vêm já da neurolinguística, aquelas que vêm da hipnose. Algumas são mais complexas, são mais terapêuticas, algumas parecem virtualmente mágicas, porque permitem de facto grandes alterações, e essas são aquelas que eu acho que vale mesmo a pena depois aprendê-las e testá-las e treiná-las e experienciá-las, porque essas vão nos dar um nível de escolha ainda maior do que aquele que nós já achamos que São temos. neuroestratégias mais avançadas. Sim, são neuroestratégias mais avançadas, não é? E é aí que eu acho que o trabalho que eu neste momento tenho estado a fazer ao longo dos últimos meses, que é o produzir um curso de neuroestratégia, ele tem aqui dois grandes objetivos.
o primeiro objetivo é pôr as pessoas em contacto com um número muito alargado de estratégias, para elas poderem dizer, olha, tenho aqui 100 novas neuroestratégias, para produzir um conjunto de resultados, para aumentar a confiança, para relaxar, para melhorar o acesso à memória, para suavizar o contacto com algumas emoções, para ter melhores relações, para ter mais prazer quando estou a fazer sexo, para me conseguir lembrar das coisas quando antes me esquecia delas, para ter mais paciência. Sim, para lidar com os meus medos e conseguir ultrapassá-los, etc, etc, etc. Isso é uma coisa que é muito prática. Yeah. Mas depois há um outro nível que é o entender a estrutura das neuroestratégias para eventualmente eu conseguir chegar a um ponto que eu acho que é extremamente interessante nestas práticas, que é quando eu desenho neuroestratégias. Que é, não estou só preso àquilo que me entregaram, mas consigo ir para além disto, que é, espera aí, a estrutura desta estratégia é esta. Quer dizer que se eu tiver, ok, agora não é confiança que eu quero, é coragem. Deve haver uma forma de eu adaptar ligeiramente esta estratégia para produzir este resultado. Ou, olha, eu aprendi esta estratégia para me lembrar das coisas. Mas então e se eu me quiser esquecer das coisas? Não é? Deve haver uma estratégia. E quando começamos a ganhar essa habilidade, descobrimos que tudo é possível. Yeah. Não é? Aqui, assim, entre aspas, mas é que tudo é possível, que deve existir sempre uma ou mais estratégias que nós podemos utilizar para produzir um determinado resultado, mesmo que ainda não saibamos quais são. Isso é bastante fascinante. Yeah. Também é interessante ficarmos a conhecer os outros através das neuroestratégias que elas utilizam. Sim. É? Às vezes estudarmos ou percebemos que, ok, o meu filho está a utilizar uma certa neuroestratégia neste contexto, ou o meu chefe, ou o meu parceiro, e que essa informação também me ajuda a adaptar às minhas neuroestratégias. Sim, olha, para quem conhece o método laser, que tu exploraste já também nos teus livros sobre parentalidade e sobre educação, no fundo o laser tem um conjunto de neuroestratégias, não é? Por exemplo, aquilo que nós chamamos do comportamento laranja, que é um comportamento que é mais expansivo, é mais expressivo, não é? É mais dinâmico, é mais enérgico. Nós depois, para quem conhece a teoria por trás do laser, sabe que nós conectamos isso com a satisfação da necessidade da experiência e novidade. Ou seja, eu tenho uma necessidade para satisfazer e encontro uma estratégia para chegar lá, que é uma estratégia comportamental. Portanto, no fundo, nós estamos a falar de neuroestratégias, não é? Estás a ver como tudo se encaixa? Sim, não, arranjaste aqui um chapéu muito completo para todo o teu trabalho, não é? Sim. E é giro. Quando começamos assim, esta questão das ideias, né? Que quando surgem, estão aqui e estão a marinar e depois começa a acontecer coisas e depois de repente assim uma alavanca. E acho que agora com o que aconteceu desde a primeira live que tu fizeste até agora é que ganhaste aqui finalmente a confirmação que querias para que é este o caminho agora para ti, ou não? Isso foi muito grande. Foi. Eu não sei. Eu sei que eu estou a partilhar a minha observação, porque aconteceu, não é? Durante estas semanas que sentiste, não, é mesmo isso que eu quero fazer agora. Sim, mas é isto que faz sentido agora. É isso que faz sentido agora. E deixa também acrescentar que há neuroestratégias que tendem a ser muito positivas, muito possibilitadoras, muito ecológicas, etc. E há outras neuroestratégias que são tramadas. Portanto, quando eu começo a refletir mais sobre isto e começo a lançar desafios, porque eu quero mesmo agradecer às muitas centenas de pessoas que foram participando nestas lives, porque na maior parte delas eu propus exercícios práticos. Em 80% das lives eu pedi às pessoas para fazerem exercícios olhos fechados.
e depois partilharem comigo os resultados. Né? E alguns resultados foram mesmo fantásticos. Trabalhamos estratégias para adormecer melhor, por exemplo, estratégias para lidar com o medo, e as pessoas depois estratégias para ultrapassar a procrastinação, e isso é mesmo espetacular. E também dá para observar em ação um conjunto de neuroestratégias que tendem a ser muito limitadoras e que podem estar muito enraizadas e que não são nada conscientes, não é? Por exemplo, acho que qualquer pessoa se consegue relacionar com isto. Não, eu fiz o exercício, foi espetacular, mas... Não é? E o mas é uma neuroestratégia. É uma estratégia muito curta e muito comum e muito poderosa. O mas apaga aquilo que eu disse antes. Não é? Isto é muito bom, mas não é? O que é que vem a seguir? O que vem a seguir vai ser um esforço de negação daquilo que estava antes, que é, isto é muito poderoso, mas não funciona na minha situação, não é? Desculpa, mas... Sim, desculpa, mas... E é engraçado depois, e também foi um presente muito bonito que quem esteve em interação comigo neste trabalho acabou por me dar, que é com a sua reação também vai mostrando as diferentes estratégias. E algumas, claro que eu já as conhecia há muitos anos e também as utilizo às vezes para sabotar os meus próprios resultados. As outras foram assim mais uma descoberta. E isso também é muito interessante. Mas o que é que tu dirias para eu... Ok, esta questão da neuroestratégia faz sentido, eu estou aqui a ficar todo interessado nisso, mas por onde é que eu começo? Quero pensar mais sobre as minhas neuroestratégias. Olha, eu acho que nós temos dois caminhos. Olha, lembras-te, há uns meses, 2, 3 meses, nós gravamos um episódio que muitas pessoas gostaram bastante e comentaram, que era aquele em que nós falamos dos 4 cavaleiros do Apocalipse, do John Gottman, aquelas neuroestratégias que nós podemos levar para dentro da discussão num relacionamento romântico, por exemplo, e que tendem a ser extremamente destrutivas. Exato. Né? E isso é uma das formas de tu entrares dentro da neuroestratégia, que é, deixa-me perceber quais são as coisas que eu faço e que não geram os resultados que não resultam. Que não resultam. Quer dizer, elas resultam. Toda a estratégia resulta. Elas geram um determinado resultado. Só que não são os resultados que eu quero. E deixa-me entrar dentro disso para eu me abster de praticar. Por exemplo, quando nós tivemos essa conversa ajudou-me a perceber que o meu cavaleiro do Apocalipse, a minha estratégia condicionada é o stonewalling, né? Que é o ficar calado, ou ausentar-me, agora não, vou-me embora, não quero falar sobre isso. E eu ganhar consciência dessa estratégia permite-me que mais tarde, quando eu a vejo a acontecer, agora tenho aqui tenho um novo nível de escolha, que é eu estar consciente que, olha, eu estou-me a preparar para fazer uma coisa, eu já comecei a fazer uma coisa que não funciona, ou que vai gerar um resultado que não é aquilo que eu quero. Portanto, isso é uma das formas de nós... Sim, eu digo, muitas vezes quando falo com pais sobre comunicação e comunicação consciente, começo por procurar que tomem consciência dos obstáculos da comunicação, não é? Ou seja, comecem a estudar a sua própria comunicação naquelas situações em que sentem, isto é o mais importante, isto é fundamental na relação com adolescentes, quando sentem que não estou a conseguir comunicar com o meu adolescente, ou que acabamos sempre por discutir, ou ele nunca me conta nada, ou ele fica muito agressivo, ou ele faz stonewalling, né? Esconde-se no seu quarto e não quer falar. E o que acontece quando os pais começam a fazer esse estudo é que descobrem que fazem uma série de coisas, nomeadamente coisas como de quererem dar demasiados conselhos, de menorizar a posição do outro, de julgar muito, não é? E basicamente fazem tudo menos realmente procurar criar conexão e a criação de um bom diálogo. Portanto, nesse caso, tu estás a propor que a conexão será a intenção, pelo menos ela tende a tornar-se a intenção depois de eu refletir sobre isso. Exato, é a boa relação e o bom diálogo. Porque às vezes isso não está nada bem estabelecido. Não está muito claro. Mas a partir do momento em que eu entendo que esse é o resultado que eu gostaria de produzir, então eu vou olhar para algumas estratégias que me estão
que estão afastar desse sim, resultado. e estão a gerar outra. Isso é uma das formas de eu entrar na neuroestratégia, que é uma forma um pouco dura, porque é eu confrontar-me com uma série de estratégias que utilizo e que são totós, que geram o resultado em tudo, não é? No meu trabalho, geram os resultados que eu não quero, na minha saúde, nas minhas finanças. Isso é uma das formas. É uma forma um pouco dura, mas se nós estivermos dispostos a confrontar-nos com isso, acho que vamos conseguir isolar uma série de coisas que, olha, eu quero parar de fazer isto ou quero fazer diferente. Isso leva-nos para a segunda forma de entrar dentro da neuroestratégia, que é deixa-me aprender uma série de estratégias, deixa-me treinar, deixa-me experimentar e depois ficar com aquelas que fizerem mais sentido para mim, não é? Que no fundo foi isso que eu procurei fazer ao longo destas lives, que foi pôr, eu não estou a trabalhar um para um com ninguém, portanto eu não estou a dizer à pessoa, olha, esta estratégia é mesmo boa para ti por causa daquele objetivo que tu tens, ou para substituir aquela outra estratégia que tu utilizas. Eu estou simplesmente, por exemplo, vamos treinar uma estratégia que está desenhada para nos ajudar a lidar com procrastinação. Se calhar há pessoas que têm zero problema com procrastinação. Exato. Ou para outras pode ser a grande coisa a alterar. Então acho que isto também é uma via saudável, que é uma via onde tu vais experimentando coisas e conforme vais experimentando, às vezes até de uma forma não tão dura, dizes, olha, isto é interessante, vou começar a fazer isto. E dás por ti a mudar, às vezes sem teres que ter entrado na dor de identificar o que não funciona. Mas são dois caminhos que se complementam bastante, não é? Há um caminho que é assim mais de refletir sobre o que está a acontecer, sobre aquilo que não está a acontecer como eu quero e só mais tarde começar a perguntar como é que eu mudo isto. E há outro que é logo, olha, quais são as possíveis mudanças que eu podia fazer? E conforme vou brincando com isto, digo, olha, isto é giro, vou fazer. Foi como aquela cena de mudar o lado da cama. Foi como a cena de mudar o lado da cama. Mas experimentaste mudar e depois afinal não gostaste. Está bem. É verdade. Mas é mesmo, um exemplo também dessas... Sim, coisas. Sim, é um exemplo. Há aqui eu comecei a conversa com um desabafo, acabo com outro desabafo. Que é entrar neste mundo da neuroestratégia contém algumas armadilhas, sobretudo para quem, como eu, é instrutor não é? Porque quando eu chego e te proponho uma estratégia, é importante ter algumas cautelas, que é, por um lado, entusiasmar para tu experimentares, mas ao mesmo tempo entender que as estratégias, elas são... eu pego na estratégia e vou procurar implementá-la no meu próprio sistema. E o meu sistema já tem certas condicionantes, tem certas vicissitudes. Tem as suas idiosincrasias. Ou seja, a mesma estratégia, ela vai ser, no fundo, ela vai ser aplicada de forma ligeiramente diferente por qualquer pessoa, por cada pessoa, não é? Quando eu peço às pessoas para relaxarem a língua, e este exemplo acho que é mesmo simples, o simples ato de relaxar a língua, ok, isso é igual para toda a gente, não, porque as pessoas não têm uma língua igual, não têm um nível de tensão na língua igual, não têm uma capacidade agora instalada de relaxar a língua igual. Se calhar nem sabem, algumas pessoas nem percebem muito bem como é que relaxam a língua. Exatamente, ok. Portanto, o que às vezes acontece é que eu posso me entusiasmar muito como instrutor, não é? E, por exemplo, dizer, o que tu tens que fazer para aumentar a tua produtividade... É relaxar a língua. Não, é relaxar a língua. Ou tens que acordar todos os dias às 5 da manhã. Ou tens que fazer isto, ou tens que fazer aquilo, ou tens que pôr o teu negócio online, ou tens... não sei, dou-te uma fórmula, que no fundo é uma neuroestratégia. Sim. Só que, se eu não tiver cautela... posso-te dar uma informação que até pode ser verdadeira para a maior parte das pessoas, mas pode não ser verdadeira para ti. Né? E então acho que há aqui uma... É um bocadinho que a ideia é mais cada um conseguir encontrar o seu manual, o seu próprio manual de neuroestratégias, que não existe um manual de neuroestratégias. Não, existe um manual com um conjunto de estratégias que são possibilidades. E a partir desse crio o meu. E a partir desse crio o meu e eu incorporo aquelas que funcionam para mim, adapto algumas estratégias, não é? E percebo também que é um manual dinâmico.
É um manual altamente dinâmico e aí é que a tal compreensão Da complexidade que e está por e detrás. da estrutura por trás das neuroestratégias que vai ajudar. Exemplo, Mia, fecha os olhos e relaxa, não sei o quê, e acede agora a uma imagem. Mas eu não consigo aceder a imagens. Ok? Então, ok, já foi, esta estratégia não funciona, não é? Ou então ficas com a sensação de alguma coisa de errado comigo. Não é errado comigo, tu és o que és, o teu sistema funciona da forma que funciona. Um instrutor hábil vai conseguir encontrar alternativas e também vai logo desde o início apresentar-te isto de uma forma que não te vai fazer sentir mal se não conseguires implementar isto, não é? E eu acho que isso é mesmo muito importante. Daí eu entrar, acho que quem conhece o meu trabalho sabe que eu procuro ser cauteloso, que tenho muito cuidado na forma como utilizo a linguagem e que mesmo quando eu estou a fazer uma live e estou descontraído e estou a brincar e até às vezes pego num boneco ou conto uma história ou faço uma brincadeira e eu estou a prestar atenção à linguagem que estou a utilizar. Às vezes depois digo, aquilo não foi muito bem dito, ou aquilo, não tinha pensado 100% em todas as consequências que aquilo poderia ter. Ok, na próxima vou fazer aqui um ajustamento. E eu acho que isso também é uma neuroestratégia, a neuroestratégia do rever aquilo que tu acabaste de fazer para poderes introduzir alterações no futuro. No futuro, claro. Grande Chrome. Tu és um grande Chrome. Eu sei que és muito exigente com isso. Com isto que acabaste de dizer, e acho que dou-te muito crédito por isso. Estás a utilizar uma neuroestratégia que se chama graxa. Muito bem, Mia. Está a funcionar. Não, mas a sério que impressionas-me, quer dizer, eu sei também és muito exigente com isso, com outras pessoas também. Sim. Às vezes tornas-te um bocadinho chato quando dizes um bocado não se deveria falar sobre isto desta forma, não sei o quê, porque isto, aquilo. Não devia ter levantado aquela mão, era outra. Exato. Agora trocaste a linha do tempo. Relaxa a língua. Bom, sim. Mas eu acho que isso faz com que isto também seja tão sólido, isso que criaste agora, não é? Portanto, parabéns. Sim. Obrigado. Vais participar nos cursos de neuroestratégia? Eu acho que sim. Acho que sim. Vou contribuir, com algumas coisas de mindfulness, provavelmente. Quem sabe? Quem sabe? Se me convidares. Talvez eu te deixe entrar no meu curso. Exato. Olha, Mia, nós nos últimos episódios aqui do podcast nós falamos bastante sobre relacionamentos, não é? E as neuroestratégias, como é óbvio, também entram muito dentro da área dos relacionamentos. Às vezes as pessoas não gostam muito, e eu entendo porquê, desta linguagem, que é as estratégias, parece uma coisa muito mental e muito fria. Mas as estratégias são muitas vezes emocionais e têm muitas vezes a ver com, por exemplo, eu conseguir... Olha, falamos de honestidade radical. A honestidade radical é uma neuroestratégia, não é? Uma neuroestratégia muito poderosa e com consequências profundas, intensas, não é? De que nós estivemos aqui a falar. Olha, falamos de outras neuroestratégias, quando estivemos a falar de não monogamia. São neuroestratégias, são formas de reorganizarmos os nossos recursos, de reorganizarmos os nossos mapas mentais. As nossas crenças. Portanto, tudo pode entrar lá dentro. Acho que é um tema mesmo muito fascinante e abrangente e acho que provavelmente vai continuar a estar presente, porque se nós desde o início chamamos ao nosso podcast de desenvolvimento pessoal, também podíamos ter chamado podcast de neuroestratégia. É verdade. Mas continuamos com o desenvolvimento pessoal. Claro, o desenvolvimento pessoal é um conjunto alargado de neuroestratégias, não é? Boa. Olha, então eu acho que vais ter novidades em breve para partilhar, não é? Sim, claro que sim. E vamos partilhando aqui, através do podcast também, uma neuroestratégia que eu gostaria de propor a toda a gente, esta é universal, é juntem-se ao nosso grupo do Telegram. E eu estou a falar isto com um certo entusiasmo, porque, por exemplo, há uns dias eu coloquei lá estava a lidar com uma questão, eu tinha feito uma live em que tinha falado sobre prazer,
E tinha ficado com a sensação clara, quando terminou a live, passado um par de horas, que comparado com as outras lives, tinha tido muito menos comentários, muito menos partilhas, muito menos... O mesmo número de pessoas a participar. Sim, muito menos mensagens. Eu fiquei a pensar, porquê é que as pessoas estão a manifestar menos, não é? Porque há aqui um resultado, cada um tem a sua razão. Mas quando eu olho para o grupo, não é? Há aqui um resultado que de facto mudou. O que é que estará a acontecer? E então fui ao nosso grupo do Telegram e coloquei meia dúzia de possibilidades sobre porque é que isso estaria a acontecer. E no dia seguinte, quase 400 pessoas tinham respondido àquilo. E eu adorei e fiquei muito grato às pessoas por estarem a fazer parte da comunidade, porque também nos estão a dar aqui alguma coisa de volta, que é a possibilidade de auscultar rapidamente a sua opinião e a sua sensibilidade em relação a uma série de assuntos. Sim, aquele grupo é um bocadinho... Preparem-se, quem está lá vai ser um bocadinho cobaia. Acho que está a ser um grupo muito bom também para nós fazermos perguntas e recebermos sugestões. Só na última semana 3 ou 4 excelentes sugestões sobre conversas que nós podemos manter aqui no nosso podcast. Yep. E hoje foi sobre neuroestratégia. Hoje foi sobre neuroestratégia. Yes, Olha, gostei muito de conversar contigo sobre neuroestratégias. Eu acho que vou roubar um bocadinho esse teu conceito, porque acho que nos pode ser mesmo muito útil também na área de parentalidade consciente para sintetizar e fazer algumas coisas, conseguir falar de algumas coisas com ainda mais clareza. Ok, não é? bom. Que acho que é muito importante. E para aquelas pessoas que acham que parentalidade consciente é muito fluffy, acho que se vai ajudar a unfluffar um bocadinho. Tá, ok. É bom, fico contente de ter contribuído. Sim. E cá estarei para a nossa próxima conversa, para o nosso próximo episódio do podcast IBM. Obrigada, Pedro. Sim, obrigado.